Hoje trago ao canal do YouTube da Certfarm Escola de Formação Prática um tema de contabilidade financeira. Vamos ver o que são os balancetes, fundamentalmente o balancete retificado e final, e depois vamos, a partir de um balancete, elaborar um balanço. Mas antes quero começar por lhe agradecer o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certfarm Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. As demonstrações financeiras, a construção, a elaboração das demonstrações financeiras, a análise das demonstrações financeiras é uma temática que nós desenvolvemos em vários dos cursos práticos e de especialização da Certfarm. Para conhecer a oferta formativa da Certfarm, pode sempre consultar o site certfarm.pt e temos as datas de início dos próximos cursos ao longo deste e dos próximos meses. Para ter conhecimento da nossa oferta formativa em detalhe, pode sempre consultar e-learning e live streaming, onde vai aceder à nossa oferta formativa na forma e-learning. São cursos que são realizados a partir da plataforma e-learning da Certfarm, e os cursos e-learning podem ser feitos de acordo com a sua disponibilidade, de acordo com o seu horário, ao seu ritmo. A plataforma está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. E os cursos live streaming são cursos com sessões síncronas, ou seja, em tempo real, e aqui tem uma data de início e decorrem num determinado dia ou dias da semana, mas também online, ou seja, quer na forma e-learning, quer na forma live streaming, pode fazer os cursos a partir de qualquer parte do mundo. Para obter informações detalhadas sobre os cursos, através do e-mail geral@certfarm.pt ou dos contactos que temos associados na página da Certfarm. Vamos então falar sobre o balancete e a passagem do balancete para o balanço de uma empresa. Um balancete é um mapa contabilístico onde nos são apresentados os saldos das contas que ao longo de um determinado período foram movimentados na contabilidade. O balancete pode ser um balancete do razão, quando nós temos apenas contas com dois dígitos, ou podemos ter um balancete analítico, quando temos contas e subcontas. Um balancete não é uma demonstração financeira. É um mapa de apoio que nos vai permitir construir as demonstrações financeiras. Todos os meses nós vamos emitindo balancetes, o balancete de janeiro, de fevereiro, de março e por aí fora. Quando chegarmos à parte final do encerramento anual das contas, vamos ter os balancetes, aqueles balancetes especiais. O balancete retificado, de apuramento, o balancete final. E eu vou apresentar agora um exercício onde temos um balancete retificado. Este é um balancete retificado da empresa XPTO SA, que está sediada em Lisboa e dedica-se à comercialização de eletrodomésticos. Do balancete do razão retificado antes do apuramento de resultados. Portanto, já estamos numa fase final do encerramento de contas. A 31 de dezembro do ano N, foram obtidos os seguintes elementos. Ora, eu tenho aqui um balancete do razão, ou seja, contas com dois dígitos. Todavia, este balancete será a base para a construção do balanço que eu já vou, a partir deste balancete, construir. Todavia, existem outros balancetes que são os denominados balancetes analíticos. Os balancetes analíticos são balancetes, como este que eu agora vou mostrar, de um outro exercício, onde, para além das contas de dois dígitos, nós vamos ter as respectivas subcontas e, portanto, aqui a informação é bastante mais detalhada. Neste exercício, eu tenho um balancete do razão, com contas de dois dígitos apenas, mas depois tenho aqui uma série de informações que me vão permitir saber algum detalhe muito necessário para a construção do balanço, uma vez que este exercício tem aqui uma série de pedidos. Nós, nesta videoaula, vamos começar pela
elaboração do balanço, mas depois temos aqui uma série de pedidos, desde o balanço à demonstração dos resultados e uma série de indicadores que nós vamos estudar, tanto a partir do balanço como da respectiva demonstração dos resultados. Neste vídeo eu vou proceder à elaboração do balanço da empresa. A partir deste balancete. O balancete, nesta parte aqui a amarelo, vai desde a 11 caixa até à 44 ativos fixos tangíveis. Eu vou ter aqui as minhas rúbricas do ativo e do passivo. Os ativos vão aparecer com saldo a débito, os passivos com saldo a crédito, aqui neste balancete. Por exemplo, os clientes, nós temos clientes de 650 mil euros a débito. Eu não tenho dúvidas nenhumas que clientes naturalmente uma conta do ativo. À data de relato, a 31 de dezembro do ano N, nós temos dos clientes, os clientes devem-nos 650 mil euros. Todavia, temos aqui um valor a crédito e que vai pertencer ao passivo, porque trata-se de um adiantamento. Ou seja, uma vez que este é um balancete do razão, em que nós não temos aqui um detalhe, porque teríamos, no código de contas, nós teríamos a conta de clientes 21, depois adiantamentos de clientes a 218, 218. O que aconteceria num balancete analítico? Por exemplo, neste balancete analítico de um outro exercício, eu tenho aqui o detalhe dos clientes, mas e dos próprios fornecedores, por exemplo, eu consigo detectar o que são adiantamentos a fornecedores, o que é o fornecedor conta corrente. No balancete do razão, eu dou aqui um dado em que o saldo a crédito da conta 21, no montante de 20 mil euros, corresponde a um adiantamento do cliente BGH. Um adiantamento de clientes é considerado um passivo, porque a partir do momento em que um cliente adianta uma verba a uma empresa por conta de uma mercadoria que lhe será fornecida, é a minha empresa que passa a ter uma obrigação perante esse cliente. E, portanto, está, obviamente, posicionado em passivo. Por exemplo, os fornecedores. Nós temos a noção que fornecedores, naturalmente, corresponde a passivo, é dívida. Capital alheio, 314 mil euros de dívida a fornecedores. E de passivos surgem a crédito. Nós temos aqui um valor a débito. Isto representa um adiantamento que foi efetuado a um fornecedor. Ora, quando a minha empresa realiza um adiantamento a um fornecedor, a minha empresa passa a ter um direito sobre esse fornecedor. Logo, adiantamentos a fornecedores é considerado ativo. Aliás, está aqui numa das notas que o saldo a débito da conta 22 fornecedores, no montante de 15 mil euros, corresponde a um adiantamento realizado ao fornecedor PTR SA. Por exemplo, o Estado, ele surge aqui neste balancete apenas com valor a crédito. Significa passivo, significa dívida ao Estado. São os impostos que nós devemos ao Estado ao dia 31 de dezembro da data de relato. Poderão estar aqui as retenções de IRS que foram feitas aos nossos trabalhadores e que são pagas até ao dia 20 do mês seguinte, a segurança social também, eventualmente o imposto estimado, eventualmente IVA a pagar no próximo ano e, portanto, tudo passivo. Poderíamos ter valores a débito? Não temos neste caso. Se tivéssemos valores a débito, poderia ser, por exemplo, eh, valores já adiantados por conta, pagamentos por conta, nomeadamente eh, um IVA a recuperar, reembolsos de impostos, virão aqui a débito porque são ativo. Neste caso não temos, vamos colocar o Estado todo no passivo do balanço. Bom, temos aqui então várias rúbricas do passivo a crédito. Temos os diferimentos, componente de ativo, componente de passivo.
ativo a débito, passivo a crédito. Os diferimentos tratam do reconhecimento do pressuposto do acréscimo, da periodização económica. Poderemos ter pagamentos cujos gastos apenas pertencem ao período seguinte. Poderemos ter recebimentos cujos rendimentos apenas pertencem ao período seguinte e, consequentemente, aqui os diferimentos tratarão aqui deste pressuposto da periodização económica. As provisões a crédito vão pertencer ao passivo, as mercadorias, o estoque final da empresa, temos investimentos financeiros pelo método da equivalência patrimonial. Nós estamos aqui a falar de uma sociedade anónima, está abrangida portanto, está a realizar a sua contabilidade em conformidade com as 28 normas de contabilidade. Ela está enquadrada no regime geral do Sistema de Normalização Contabilística. Por isso, ela também reconhece propriedades de investimento, imóveis que possui para efeitos de obtenção de rendimento, e depois tem os seus ativos fixos tangíveis, o valor, os valores de aquisição e as respectivas depreciações acumuladas, crédito, e os ativos intangíveis, com os seus valores de aquisição e as amortizações acumuladas à data de velar. Nós, no balanço, do ponto de vista destes ativos não correntes, vamos colocar a diferença, ou seja, as quantias escrituradas. Este valor, menos as depreciações, a quantia escriturada é o que vamos incorporar no balanço. Depois temos aqui o capital para a área de capital próprio do balanço. Os valores estão todos a crédito, o que é bom sinal. Isto já advém das regras de movimentação das contas. As contas de capital creditam-se por aumentos e o seu valor inicial, situação inicial, debitam-se por diminuições e, portanto, os valores a crédito, eventualmente, quando temos rúbricas de capital a débito, por exemplo, os resultados transitados, quando aparecem ali a débito, isto significa prejuízo que a empresa tem acumulados ou de um determinado período. E ter resultados transitados a crédito significa que ao longo dos anos esta empresa tem vindo a ter mais lucro do que prejuízo e até tem tido uma política de retenção de lucros, o que só lhe está a aumentar o capital próprio. Quanto aos custos e gastos e rendimentos, os gastos estão naturalmente a débito. Nós sabemos que as contas de gastos vão se debitando ao longo do período, excepcionalmente creditam-se. Portanto, temos aqui naturalmente saldos a débito e os rendimentos. Temos o saldo a crédito, porque as contas de rendimentos ao longo do período vão-se creditando, excepcionalmente debitando. Por exemplo, aqui nas vendas, as devoluções das vendas, os descontos e abatimentos poderão vir a débito, mas temos aqui um saldo já credor, conforme naturalmente os rendimentos virão. Num balancete analítico, por exemplo, aquele que eu já mostrei, aí nós podemos ter nas contas, por exemplo, de rendimentos, determinados valores a débito, mas que decorrem, por exemplo, de devoluções de vendas. Na demonstração dos resultados, nós vamos colocar a diferença. O crédito menos o débito, portanto, será essa a forma de incorporação na demonstração dos resultados. Neste vídeo vamos construir então o balanço. Eu vou precisar aqui, ao nível dos rendimentos e dos gastos, vou precisar saber qual foi o resultado desta empresa, qual foi o seu resultado líquido do período. Porque o resultado líquido do período é o que vai ligar a demonstração dos resultados ao balanço. Então, foi feito o apuramento dos resultados desta empresa em todos os gastos que ao longo do ano foram debitados e todos os rendimentos que ao longo do ano foram creditados, tudo passou para a classe 8, transferência de saldo, os gastos e os rendimentos saldaram, este é o mecanismo de apuramento dos resultados, rendimentos e gastos saldam,
Os gastos a débito passam para crédito, fica tudo saldado. Os rendimentos a crédito passam ao saldo para débito, fica tudo saldado. E tudo é transferido para o resultado líquido do período, resultado antes de impostos, cujo somatório de rendimentos e somatório de gastos, os rendimentos foram superiores aos gastos, a diferença deu 82.250. Este chama-se o resultado antes de impostos da empresa. Foi calculado o imposto de 21.124 e a diferença entre o resultado antes de imposto e o imposto é de 61.126. É o resultado líquido do período. E o resultado líquido do período é precisamente o valor que liga a demonstração dos resultados ao balanço. Então, eu vou já ao balanço da empresa e na área do capital próprio, já lá está o resultado líquido do período, foi aquilo que veio da respectiva demonstração dos resultados desta empresa. Está aqui construída a demonstração dos resultados da empresa e o resultado líquido do período imediatamente é transferido para o balanço. Então temos ali 61.126. A partir de agora vou construir os outros elementos. Comecemos então pelo ativo não corrente. Mas qual é a definição que nós temos para ativo não corrente? O ativo não corrente é aquele que deve corresponder aos ativos com permanência superior a um ano. É, consequentemente, um ativo de médio e longo prazo. Ora, aquilo que vigorará aqui no ativo não corrente vai ser fundamentalmente esta parte dos investimentos, das propriedades de investimento, dos ativos fixos tangíveis. Vamos então começar por considerar os ativos fixos tangíveis. A diferença entre os valores correspondentes às aquisições, as depreciações acumuladas até àquela data de relato e, portanto, a diferença 409.175. 409.175 é o valor aqui do ativo fixos tangíveis. As propriedades de investimento, 45.000 e os ativos intangíveis, a diferença entre valores de aquisição e as amortizações, 10.000. E, portanto, vamos ter então 10.000 nos ativos intangíveis. As participações financeiras pelo método da equivalência patrimonial, ora, o valor é de 33.000 euros, 33.000. E, relativamente ao ativo não corrente, tudo. Portanto, vamos fazer aqui a soma dos respectivos valores. Toda esta área aqui pertence ao ativo não corrente e prefaz 497.175. Em relação ao ativo corrente, por definição, o ativo corrente é aquele que espera-se que seja realizado ou que se detém para venda ou consumo no decurso normal do ciclo operacional, até 12 meses. É de curto prazo. E tudo começa aqui com os inventários, ou seja, no balanço. Ou seja, a existência final, à data de relato, 31 de dezembro do período N, é de 150, 250, 150, 250. Seguidamente temos os clientes, de acordo com, obviamente, o nosso balancete. Os clientes em ativo devem-nos à data de relato 650.000 euros. 650.000 euros é a dívida dos clientes, é um ativo. Não temos nada no ativo em relação ao Estado e, portanto, passamos já para efeitos de outros créditos a receber. É que esta empresa, aqui nos seus fornecedores, ela
ela deve aos fornecedores 340 mil euros, mas isto será para passivo, mas esta empresa já adiantou aos fornecedores 15 mil euros à data de relato. E um adiantamento a um fornecedor é considerado um ativo. É um direito que eu tenho sobre esse fornecedor. Aqui no meu balanço, irá ser considerado em outros créditos a receber, então teremos 15 mil euros. Quanto aos diferimentos, o pressuposto do acréscimo, temos ali 21.126 a débito, pertence ao ativo, portanto foram valores pagos, mas cujos gastos serão apenas reconhecidos no período seguinte. Este valor depois no próximo ano vai ser creditado, vai ter de saldar por débito do respectivo gasto, posto o acréscimo diz-me que os gastos e os rendimentos devem ser reconhecidos no período a que dizem respeito, independentemente do pagamento ou do recebimento. Foram valores pagos, mas cujos gastos vão ser só reconhecidos no período seguinte. É um diferimento. Então vamos colocar 21.126 o valor aqui a representar o ativo. Finalmente temos o caixa e depósitos bancários, de acordo com os dados que eu tenho, o caixa 1000 euros, os depósitos à ordem 149 mil, vai figurar no meu balanço 150 mil euros em termos de caixa e depósitos. Temos assim toda a constituição deste ativo corrente ou de curto prazo. Vou fazer a sua soma aqui dos respectivos valores. Toda esta zona vai aqui somar e prefaz 986.376. Constituímos então o total do ativo, somando o ativo não corrente com o respectivo ativo corrente. Portanto, esta empresa prefaz 1.483.551 de ativo relativamente ao ano N, que nós estamos aqui a considerar o ano 2022. Podemos observar que no balanço, à medida que vamos descendo assim nesta vertical, à medida que vamos passando do não corrente para o corrente, temos um aumento daquilo a que se chama a liquidez. Ou seja, a capacidade que um ativo tem em converter-se rapidamente em dinheiro. Poente máximo caixa e depósitos bancários. É muito mais fácil converter em dinheiro, por exemplo, clientes, esperemos nós, do que ativos fixos tangíveis, em que seria preciso vendê-los e nem sequer é a atividade da empresa vender ativos fixos tangíveis, a atividade da empresa é vender as suas mercadorias. Portanto, o grau de liquidez vai aumentando à medida que nós vamos percorrendo aqui na vertical e para baixo o balanço. Vamos então agora ao capital próprio da empresa. Foco na classe 5 do balancete. A empresa, no seu capital próprio, tem o capital subscrito de 250 mil euros. Este capital subscrito vai ser, desde já, posicionado aqui 250 mil euros, área, capital próprio, capital subscrito. Estamos a falar de uma sociedade anónima, teria de ter um capital mínimo de 50 mil euros, muito acima, portanto, 250 mil. Outros instrumentos de capital próprio, provavelmente prestações suplementares, que a empresa terá aqui 35 mil euros. As reservas legais, as empresas são obrigadas ao reforço de reservas legais em conformidade com o Código das Sociedades Comerciais, 80 mil euros, acima de 20% do capital subscrito, muito bem. Depois temos as outras
reservas. Vejamos então aqui qual o valor das outras reservas. Aliás, deixem-me só ver aqui uma nota. É que, de acordo aqui com as notas, as reservas são constituídas por 50 mil euros de reservas legais e 30 mil de outras reservas. Então eu vou ter que fazer assim. Isto não é tudo reservas legais, é 50 de reservas legais e 30 de outras reservas, e então o somatório dá os tais 80 mil. Depois temos os resultados transitados da empresa. Vejamos os resultados transitados, aquela sua capacidade de reter lucro, 86.126. 86.126. Ora, excedentes de revalorização, vamos ver ali ao nosso balancete, 31.500, 31.500, e assim está constituído o capital próprio desta entidade. Portanto, o somatório então dos nossos valores, toda a zona de capital próprio faz 543.752. É o capital próprio desta empresa. E agora vamos terminar o balanço, logicamente, com o nosso passivo. O passivo é constituído pelo passivo não corrente e pelo passivo corrente. Por definição, o passivo não corrente, ele deve corresponder ao passivo com permanência superior a um ano. Quanto ao passivo corrente, é aquele passivo de curto prazo, ou seja, espera-se que seja liquidado no decurso normal do ciclo operacional da empresa, ou se vença dentro de 12 meses da data de balanço. Portanto, estamos a falar de um conceito de exigibilidade. Ou seja, o corrente é exigível já ao longo do decurso operacional da empresa, já nos próximos 30, 60, 20 dias, até ao máximo 12 meses é corrente. Mas tudo começa com um não corrente. E a primeira grande rúbrica são as provisões. Ora, o que nós temos em provisões, de acordo com o nosso balancete, aqui na 20 e aqui na conta 29, 230.500 de provisões, 230.500 em provisões. Quanto aos financiamentos obtidos, os financiamentos obtidos, eles aparecem no balanço, no passivo não corrente e também no passivo corrente. Ora, nós aqui teremos sempre que consultar o mapa do serviço da dívida relativamente a empréstimos que tenhamos às instituições financeiras, e nos financiamentos obtidos no passivo não corrente, nós vamos colocar a dívida, mas a dívida de médio e longo prazo. Ou seja, aquelas amortizações de capital que nós vamos ter de fazer, mas daqui por mais do que 12 meses. A dívida de curto prazo, a amortização de capital, cuja exigibilidade ocorre ao longo dos próximos 12 meses, terá de ser considerado no passivo corrente, financiamentos obtidos. Neste balancete, nós temos tudo em financiamentos obtidos numa conta 25, ou seja, não há aqui informação do que é exigível nos próximos 12 meses. E para além de 12 meses, eu vou consultar aqui as notas e tenho que o montante na conta 25, empréstimos obtidos, representa um financiamento obtido a uma instituição de crédito. E durante o próximo ano será liquidado um montante de 28.425. Próximos 12 meses, vamos pagar um conjunto de prestações cujas amortizações de capital somam 28.425. Pronto, isto é o passivo corrente, o de curto prazo. Portanto, o de curto prazo corresponderá, então, de acordo aqui com os nossos dados, o de curto prazo, não é? Ou seja, eu até já estou aqui no corrente, que é o de curto prazo, portanto, eu vou já colocar os tais 28.425. Este é de curto prazo.
Mas no médio e longo prazo, ou seja, o não corrente, aquele que vai depois para além dos 12 meses, a diferença dá 99 mil euros. Portanto, 99, eu até coloquei a mais, 99 mil euros mais 28.425 dá um total de, dos tais financiamento obtidos de 127.425, mas tiveram de ser reclassificados entre o passivo não corrente, para além dos 12 meses, a partir dos próximos 12 meses, e aquele corrente cuja exigibilidade vai ser já nos próximos 12 meses. Portanto, fizemos devidamente esta consideração aqui no nosso balanço. Ora, relativamente ao passivo não corrente, hum, é tudo, não temos mais qualquer valor. Eu vou já colocar a soma do passivo não corrente desta empresa. A soma corresponde então a 329.500. Agora falta-me concluir o meu passivo corrente, o meu passivo de curto prazo, cuja exigibilidade vai ser já no decurso dos próximos 12 meses. Temos desde já os nossos fornecedores, a dívida a fornecedor, o recurso ao capital alheio, no âmbito dos fornecedores, 314 mil euros de dívida. Está ali a crédito. Fornecedores são contas de passivo. Debitam-se pela situação inicial e pelos aumentos, debitam-se pelas diminuições. 314 mil. Temos adiantamentos a clientes ou adiantamentos de clientes. Os adiantamentos de clientes, como eu disse, é considerado um passivo. Quando um cliente adianta um determinado valor, a minha empresa passa a ter a obrigação perante esse cliente. E são 20 mil euros de adiantamentos. Portanto, vamos já colocar 20 mil euros de adiantamentos de clientes. Depois temos o Estado, ou seja, quando o acrédito significa passivo, dívida, 87.624. Ou seja, eu aqui tenho uma série de impostos que, à data de 31 de dezembro de 2022, estão em dívida perante o Estado, o que é perfeitamente normal. O processamento de salários que foi feito em dezembro teve o IRS retido na fonte aos trabalhadores, que vai ser pago até ao dia 10, até ao dia 20 do próximo mês. A segurança social, também que deriva do processamento de salários, que vai ser paga do dia 10 ao dia 20 do mês seguinte. Poderemos ter o IVA a pagar relativamente ao período mensal de dezembro ou trimestral do ano anterior. E, portanto, impostos que naturalmente vão ser pagos ao longo de janeiro e nos próximos meses, portanto, tudo aqui considerado, incluindo, obviamente, eh, os, os próximos. Eu estou só, estava aqui a colocar mal, é aqui que eu tenho que estar situado. Portanto, estes 87.624 são os impostos que foram processados ainda em 2022, mas cujo pagamento virá a ser feito em 2023. Bom, então relativamente aqui ainda vamos ter os diferimentos. Vejamos então os diferimentos em passivo, 15.250. Então vamos lá ao nosso balanço, 15.250. E não temos mais quaisquer valores ou qualquer valor no passivo corrente, portanto eu passo ao somatório dos itens que correspondem, ou das rúbricas que correspondem aqui ao meu passivo corrente. Vamos só fazer ali então a soma dos respectivos valores.
identificar aqui toda a coluna de passivo, já fica toda identificada e se viermos a ter de alterar algum valor depois, fica já a soma automatizada. Portanto, temos o total do passivo corrente, assim feito. Só verificar se nos falta ali mais alguma verba. Falta-me aqui outras contas a pagar, 145.000 € a crédito. Vamos ter que as integrar em outras dívidas a pagar, 145.000 €. Pronto, então agora definitivamente temos, eu já que tinha feito a soma toda, automaticamente colocando ali mais algum valor, tudo reposto. 610.299 é efetivamente o total aqui do passivo corrente. Quanto ao total do passivo, será o passivo corrente ou o passivo não corrente mais o passivo corrente e, portanto, totalizamos 939.799. Por fim, vamos fazer o total do capital próprio, mais o total do passivo, o que prefaz 1.483.551. Equação fundamental do balanço. O total do ativo, 1.483.551, o total do ativo é igual ao total do capital próprio e do passivo. Esta é a denominada equação fundamental do balanço. Ou seja, a equação fundamental da contabilidade constitui o cerne de todo o trabalho contabilístico, baseando-se nela o princípio das partidas dobradas. O ativo é igual ao passivo mais o capital próprio. O ativo, ele é financiado através do capital alheio, também denominado passivo, e com recurso aos capitais próprios da empresa. E, portanto, o nosso balanço assim o dita. O total do ativo igual ao total do capital próprio mais o passivo. A partir do balanço, nós podemos determinar uma série de indicadores financeiros que nos vão permitir fazer uma análise do balanço. Quando nós calculamos rácios cujos itens ou rúbricas advêm somente do balanço, estamos a falar de rácios financeiros. Quando calculamos rácios ou indicadores cujas rúbricas são consideradas apenas na demonstração dos resultados, estamos a falar de rácios económicos. Quando calculamos rácios em que os mesmos consagram nos numeradores e nos denominadores quer elementos do balanço, quer elementos da demonstração dos resultados, estamos a falar de indicadores económico-financeiros. Este vídeo serviu então para construir o balanço de uma empresa. Vimos que no balanço os ativos vão surgindo aqui numa perspectiva de aumento da liquidez. À medida que vamos baixando, aumenta a liquidez, aquela capacidade que o ativo tem de rapidamente se transformar em dinheiro. E no passivo, aqui a lógica é uma lógica de exigibilidade. À medida que nós vamos descendo no passivo, aumenta a exigibilidade. Ou seja, tenho de pagar mais rapidamente quando se trata de passivo corrente, porque é um passivo de curto prazo. Muito obrigado por ter visualizado esta videoaula e até uma próxima oportunidade.